Desde os 18 anos, ele já empreendia. Tentou alguns negócios que não deram muito certo, até que aos 26 ele abriu um Lava Rápido. Isso foi 20 anos atrás, quando nesse tipo de negócio o trabalho era feito de maneira bem informal. Ele descobriu aí uma oportunidade de profissionalizar o setor e inovar. Criou a primeira empresa a dispensar o uso de água na lavagem e mudou o conceito do negócio. Hoje, são mais de 70 franquias de lavagem de veículos a seco e dezenas de produtos licenciados. O nosso convidado de hoje é o Lito Rodrigues, o fundador da Dry Wash. Olá, Lito, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, você começou a empreender muito cedo, né? Conta pra gente as primeiras experiências como foram. A primeira foi até bem sucedida, eu montei uma loja de móveis com o meu irmão e meu cunhado, e era uma loja de móveis e decorações, e eu até consegui ganhar algum dinheiro, saí do negócio 2 anos e meio depois que fundou, meu cunhado continuou, porque eu não via ali uma possibilidade de algo que eu pudesse transformar em algo, um negócio grande e tal. Então, era um bom negócio até financeiramente, mas não me atraía como sonho grande. Então, e também naquele momento eu trabalhava, eu levava à faculdade, essa loja de imóveis e um trabalho numa empresa familiar, então eu não conseguia fazer nenhuma das três coisas bem feitas, né? Eu foquei no trabalho, em terminar a faculdade, e aí sim, depois que eu entrei num negócio de fundição de estanho, esse eu fui mal sucedido, fiquei 1 ano no negócio e saí sem dinheiro nenhum, tinha colocado todas as minhas reservas nesse negócio, mas quando eu saí dessa sociedade, eu saí de lá já com o objetivo de empreender, de fato. Então eu não queria voltar ao mercado de trabalho, eu não queria trabalhar numa empresa como funcionário, então foi aí que surgiu a ideia de montar o Lava Rápido. E aí, como foi esse começo? Você decidiu montar um Lava Rápido, como você começou? Então, na época eu pensei em alguns negócios, né? Então, o Lava Rápido foi um deles e o que me motivava naquele momento era entrar em algum segmento que eu pudesse fazer algo diferente, que eu pudesse inovar. Então, Lava Rápido, a barreira de entrada era baixa, porque eu não precisava nem de capital, né? O capital era muito baixo para começar. E também eu não precisava de especialização, eu tinha me formado em publicidade, eu não tinha especialização técnica nenhuma, né? Então, eu escolhi o Lava Rápido porque eu percebia que tinha uma demanda interessante, bastante grande de pessoas querendo esse tipo de serviço e, principalmente, eu enxergava ali a falta de profissionalização. Então, eu percebi que com poucos processos de profissionalização eu conseguiria, talvez, fazer uma empresa reconhecida, que era o meu objetivo naquele momento. E aí a primeira ideia, então, era inovar, fazer um pouco diferente. Então, o que você implantou no seu negócio ali no começo para já se destacar? O primeiro foi bem simples, na verdade, porque o primeiro foi registrar os funcionários e uniformizar essas pessoas. Isso na época não acontecia? Não existia. Então, em 94, quando eu comecei, você ia no Lava Rápido como cliente e as pessoas estavam descalças, sem camisa, brincadeira, enfim, não existia uma integração, né? Era um negócio bem informal mesmo. E não tinha uma integração entre colaborador e empresa, né? O cara estava ali por um bico, né? Então, a gente já começou a dar treinamento, fazer integrações, né? Então, esse foi o primeiro grande investimento. E o cliente percebeu isso, que o cliente chegava no Lava Rápido, ele percebia que os funcionários eram os mesmos, que eles estavam motivados, que existia ali, intuitivamente, ele percebia que tinha ali um plano de desenvolvimento. Então, esse foi o primeiro a primeira grande inovação no nosso negócio. E a mais importante, na verdade. Sim. E aí veio a ideia da lavagem a seco. Como é que foi que surgiu essa ideia? Então, aí eu tinha montado esse Lava Rápido com um sócio que entrou com capital e nós tínhamos feito uma loja muito bacana, com sala de espera, tinha um bar com barman, então tinha uma sala assim para as pessoas ficarem bem acomodadas. Que já então, era muito diferente do que existia na época. A maioria dos clientes começou a ser as mulheres, os maridos, os amigos, começaram a indicar as mulheres para ir lá, porque era um ambiente agradável. Só que chegou um momento que eu percebi que aquilo, eu não ia conseguir escalar aquilo, porque era um investimento pequeno, mas não era tão pequeno assim, porque eu tinha que fazer uma adequação física importante naquele terreno, naquele imóvel, mas também, principalmente, porque chegava na segunda, terça, quarta-feira, não tinha quase movimento nenhum. E no sábado eu dispensava muito carro,
porque todo mundo queria ir lá, passar o dia inteiro lá e tal. E foi aí então que eu comecei a pensar, por que não lavar os carros onde eles se encontram? Por que eu não ia até a garagem? Né? Então, pode parecer que eu comecei a pensar em lavar carro a seco porque eu queria algo que fosse ecologicamente correto. Em 94 ninguém falava em sustentabilidade, não existia esse conceito, né? Eu queria lavar os carros aonde eles se encontravam. Então a água e o esgoto era um problema, me impediam de fazer isso. E aí então surgiu a ideia de lavar seco para que você pudesse levar esse serviço para mais lugares. Exatamente. O que aconteceu? Quando a gente montou o Lava Rápido, a gente já montou ele com esse conceito que hoje é chamado de sustentabilidade, mas na época, acho que nem existia essa palavra, né? Mas eu já sou de uma geração, eu sou assim, o finalzinho de uma geração que já começa, o início, né, de uma geração que já começava a se preocupar com essas questões ambientais e sociais, principalmente, né? Então, já começava a ser mal visto as empresas que tratavam mal os funcionários, a mão de obra escrava, né, aquela mão de obra que era incentivada a não se desenvolver. Então, esse foi o primeiro grande movimento que nós fizemos no Lava Rápido, mas sempre com o viés, assim, sempre pensando em como eu vou escalar esse negócio. Mas quando a gente montou ele lá no início, a gente já montou fazendo uma lavagem do carro com menos água. Era um conceito de usar menos água. Só que isso me levou a pensar o porquê da água. Por que eu não lavo o carro sem água nenhuma? O que a água faz nesse processo? Ela não tem sentido no processo de limpeza. Porque eu jogo água no carro, esfrego um shampoo com um pano, vou lá e molho de novo para tirar aquele shampoo e depois eu vou lá e seco. Por que eu não faço isso de uma maneira onde eu não preciso enxaguar e molhar antes? Então, dali que começou, por que não lavar seco? Por que não lavar seco? Eu comecei a conversar com um, falar com o outro e tal, e aquela história do jovem, né, 26 anos, você é cara de pau, você não tem vergonha, você é até inconsequente, né? Eu chegava nos lugares assim, eu levava essa ideia para as pessoas, algumas davam risada, eu nem percebia, eu não tinha malícia assim, né? Você é muito inocente nesse momento da vida, isso é muito legal. Então, acabou que me ajudaram muito a um dia conseguir desenvolver essa fórmula de lavar seco. Aí você buscou conhecimento técnico então para fazer isso, para conseguir fazer a lavagem a seco. Exatamente. Isso já foi um outro diferencial enorme no seu negócio. Então ninguém fazia isso na época. Hoje, para quem está assistindo a gente, pode parecer que era uma ideia simples, mas naquele momento era uma super novidade, né? Super no mundo inteiro. Ninguém nunca tinha falado em lavar um carro a seco. Quando se falar em lavar um carro, a primeira coisa que vinha à cabeça era água. E bastante água, né? Olha, molha bastante, né? Tem que molhar bem, senão pode riscar pintura e tal. Então, ninguém pensava nisso. E, de fato, tem que deixar bem claro que eu pensei nisso com o objetivo de lavar o carro aonde eles se encontravam. E não imaginando que um dia, no ano de 2014, 2015, a água fosse virar algo muito escasso, né? Sim, o seu objetivo era poder expandir mesmo. Expandir. E como foi convencer os clientes naquela época de que era possível lavar seco? Que era um bom serviço? Um desafio interessante, né? Porque 100% das pessoas que a gente falava em lavar um carro a seco não acreditavam, 100%. Não existia uma pessoa que falava, pô, que legal, bacana, lava aí. 100% não acreditavam. Porém, 100% ou 95% dos que deixavam fazer esse serviço, adoravam o resultado. Porque isso talvez tenha sido a grande sacada, né? Que não apenas só lavar o carro a seco. O que nós fizemos naquele momento? A gente desenvolveu um produto que, ao mesmo tempo que ele lavava o carro, deixava o carro limpo, ele mantinha a pintura por mais tempo limpa e o carro com bastante brilho. Então, para o consumidor, o carro com muito brilho dava a impressão de que, pô, o serviço é muito legal, vale a pena, tem um valor agregado interessante. Então, isso tudo fazia com que o cliente se encantasse com o resultado. E aí ele passava a divulgar, então ele era o grande divulgador. A desconfiança dava lugar à felicidade, à alegria. Felicidade. E você rompia aquela barreira de uma forma muito rápida, porque é visual, né? É uma técnica que você olha o carro sujo e vê ele limpo, bem limpo, brilhando, sem risco, você fala, pô, funciona. Então não precisava tecnicamente ficar explicando muito para o cliente. Bom, e aí começou a ter, eu imagino que ali o sucesso do negócio mesmo, né? E aí como é que foi que você começou a expandir para franquias, para conseguir ampliar esse negócio? Você tinha inventado até então. Então, eu tinha inventado e tinha criado um problema, né? Porque era um conceito que não existia. Então, você inventar é algo bastante complicado. É difícil inventar. É muito mais fácil você copiar e melhorar o que existe. Não tem no que consultar, né? Assim, o que ajudou a conceituar
o que ajudou a criar este mercado de lavagem de carro a seco ou até em locais, né, em garagens, estacionamentos, foi nós temos optado por ir para a franquia, porque aí cresceu de forma mais rápida, né, então a gente conseguiu se pulverizar em várias cidades e estados brasileiros e isso fez com que o conceito fosse sendo formado de uma forma mais rápida, né? E acho que isso é um dos motivos que ajudou o negócio a crescer. E aí o negócio foi chegando mais perto do consumidor. Então, o que você tinha como objetivo, que era poder lavar carros em vários lugares e não só aos sábados no seu Lava Rápido, se concretizou. Ali você conseguiu pôr em prática o seu plano. Começamos numa garagem de um prédio residencial ali na Alameda Santos, na Zona Sul de São Paulo, perto da Paulista. Ali foi a primeira operação em garagem. Aí logo depois a gente foi para um condomínio comercial no Itaim Bibi. E em 98, um franqueado, que foi praticamente o primeiro franqueado, o segundo contrato, mas o primeiro franqueado a operar no Rio de Janeiro, foi convidado ele lavava carro no modelo delivery, né? Ele ia de casa em casa e tal. E ele foi convidado a montar uma pequena unidade num shopping, um pequeno shopping lá na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. E ali que começou a despertar para tem um mercado aí de shopping center bacana, muito carro, conveniência, né? Um ponto que ajudou bastante a lavagem a seco se desenvolver é que ela leva conveniência ao consumidor, né? Porque você lava o carro enquanto você está passeando no shopping, ou trabalhando Você não perde mais esse tempo para ir lavar o carro. Esse foi um dos motivos que também fez com que o negócio crescesse. Fala um pouquinho sobre... Bom, você criou um produto para lavar o carro a seco. Como você disse, no mundo inteiro não tinha isso. Não, uma patente brasileira. Esse é um orgulho que nós temos, é um produto inventado pelo brasileiro, patenteado pelo brasileiro. E como é que foi essa invenção? Eu soube que até a batedeira da sua sogra entrou nessa receita na primeira vez. Como foi? Pedi emprestado, nunca mais devolvi. Ela foi nosso primeiro equipamento, né? Os primeiros produtos nós fazíamos com essa batedeira. A batedeira, aquelas que tinham duas pás assim, né? Não sei como é que chama aquilo. Um mixer, que era aquele negocinho que você tritura alimento, e um liquidificador. Esse é o maquinário. Esses eram os maquinários, e com esses três equipamentos, né, com a batedeira, o liquidificador e o mixer, olha, a gente lavou mais de 10 mil carros, talvez até, quem sabe, mais de 20 mil carros. Nossa, então esse maquinário rendeu Trabalhou bastante. É guardado, até hoje está lá guardado. Assim, no museu da empresa. Sim, esse é bem guardado. E aí, a partir daí, você também decidiu colocar alguns produtos no mercado, não só para lavagem de carro, mas outros tipos de produto. Como é que foi partir para esse negócio do varejo, ampliar os seus negócios? Olha, o nosso interesse sempre foi de que a lavagem a seco fosse acessível a todos. Esse sempre foi o nosso grande objetivo. Inclusive, eu particularmente entendo que algo só pode ser considerado inovação se ele for disponível à maioria da sociedade. Aí sim é uma inovação, né? Então, a gente entendia que isso tinha que chegar a todos os consumidores. E nós optamos, em 2005, 2006, a gente tomou uma decisão bastante arriscada, não foi fácil tomar essa decisão, a gente pensou bastante, de ir para distribuição multicanal, né? Então, naquele momento, a gente já fabricava o produto de lavagem a seco desde sempre, né? Começamos a fabricar em 96, só que a gente foi acrescentando produtos à linha, né? Produto para você fazer acabamento no pneu, silicone para passar no pneu, para limpar um tecido de um banco do carro, um couro, limpar vidro e assim foi. Aí, nós fizemos a aquisição de uma empresa, não só pela empresa em si, mas principalmente para a tecnologia. Acho que foi 2008, 2009, nós trouxemos a tecnologia de polidores. Aí os polidores são produtos utilizados na repintura automotiva, né, pelas empresas que fazem funilaria e pintura. E aí foi crescendo a linha, mas nós sempre pensando em, olha, como é que a gente vai fazer com que isso seja distribuído via multicanal. E em 2010 para 2011 que nós então lançamos a linha que hoje está no varejo, né? Começamos a desenvolver embalagens e aí também fazer algo diferente do que o mercado já fazia.
olha, não vamos para o mercado ser mais um produto, vamos inovar tanto no modelo das embalagens como também nos rótulos e na apresentação dos produtos. E aí foi um sucesso, graças a Deus, o consumidor gostou bastante dessa inovação, aceitou bem e aí a gente está agora vendendo via internet, lojas físicas e está ampliando. O nosso desafio agora é aumentar a rede de distribuição. Um novo desafio, né? Novo desafio, grande, né? Esse é um desafio bem grande. Olito, me diz uma coisa, você mudou o conceito de negócio que já existia, criou um novo negócio. Então, que dica, que conselho você pode dar para quem também tem algum trabalho e também precisa, também quer ver um pouco além, como você viu, para se destacar, para se diferenciar? Olha, um conselho bem objetivo assim é fazer certo do jeito certo. Tudo que eu comecei certo do jeito certo deu certo. Tudo que eu comecei mais ou menos ou errado deu errado. Então até hoje é assim na nossa empresa. Então a gente vai começar um projeto, vai lançar um novo produto, faça do jeito certo. Pratique do jeito certo, entendeu? O que é praticar o jeito certo? Tudo que você possa imaginar. Não ficar se pegando quando a gente fala em mercado informal, achar que vale a pena você montar um plano, precificar, considerando que, olha, eu vou sonegar e vou fazer o preço para concorrer no meu mercado, não vai dar certo. Isso vai ter curta duração. Então, se você está fazendo um negócio para perpetuar, não comece assim. Nós existimos até hoje, a empresa está fazendo 21 anos, 22 anos, porque nós precificamos certo. Quando um Lava Rápido, em 94, lavava um carro por 7, 8 reais, o mais caro de São Paulo era 12, nós começamos por 30. E não foi por ganância, foi por fazer conta. Era impossível lavar carro por 12 reais e pagar todos os impostos, registrar os funcionários e dar treinamento, desenvolvimento para as pessoas que trabalham contigo. É impossível. Então, isso é matemático, não adianta você ir contra. Aí as pessoas precificavam fazendo o quê? O cara lava por 10, então eu vou lavar por 8 para entrar no mercado. Não vai funcionar, isso vai durar pouco tempo, entendeu? Então o Brasil está no momento que cabe empresas. Então hoje você vê restaurantes durando para sempre, baladas durando para sempre, coisas que há 15 anos atrás você montava uma balada para ela durar 2, 3 anos e você vender ou acabar, fechar as portas. Hoje não. Hoje dá para pensar em algo que de fato perpetue. E para isso o conselho que eu dou é comece certo e faça do jeito certo, porque aí a chance é grande. De dar certo é bem maior. Bem maior. Muito bacana. Olha, parabéns. Obrigado, que eu pelas agradeço. Dicas e pela entrevista. Até Eu a que próxima. agradeço. Parabéns a vocês. Obrigado, até a próxima. Se você gostou e quiser ver mais entrevistas inspiradoras, inscreva-se no nosso canal do YouTube. Até a próxima. Tchau!